Senhor Jesus, querida, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual é a hora que você vai assistir esse vídeo, mais um vídeo no meu canal, né? Mais uma vez que Deus vai falar comigo, com você, né? Se você quiser compartilhar para outras pessoas, outros grupos de WhatsApp, pode compartilhar, fica à vontade, né? Tô gravando hoje, domingo, pela manhã, mas como eu disse, eu não sei qual é a hora que você vai ver, nem o dia, né? Se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas eu creio que Deus vai falar com você. Louvado seja Deus. Se você ainda não é inscrito no meu canal e vai ver o vídeo pela primeira vez, se inscreve, que aí você vai ver outros vídeos como esse, né? Hoje, aleluia, é mais um dia que o Senhor, aleluia, nos deu a oportunidade de acordar. Eu já agradeci a Deus hoje pela minha vida, você também? Querida, a palavra que eu quero deixar para você, para a igreja, né? Que a igreja somos nós. Essa manhã, domingo, louvado seja Deus, Jeremias 7, que Deus já vem me incomodando para me gravar esse vídeo, eu tenho uns 3 dias já. Que vai dizer assim, a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: ponte à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar nesse lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramar sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que deu aos vossos pais de século em século, né? Louvado seja Deus. Aqui a palavra do Senhor, ela é bem clara, né? Assim que ela vai entrar em concordância com o 2 Crônicas 7,14, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se a gente for olhar, é quase a mesma coisa. Aleluia. Porque o Senhor está falando que se eu e você melhorar o nosso caminho cada dia mais, procurar fazer o que é certo, né? Assim, a vontade de Deus, Ele nos fará habitar. Aleluia. E Ele ainda alerta para mim e para você: não confieis, não se fieis em palavras falsas. Aleluia. Porque muitas das vezes alguém chega para mim, para você, e diz que Deus está mandando isso, está mandando aquilo, e às vezes Deus não está mandando. Então, não é que você não acredite em Deus. Você deve acreditar em Deus, mas você deve fazer prova também. Faça como Gideão. Faz prova, aleluia, com o Senhor, né? Aleluia. Ele chama eu e você para o conserto. Ele chama eu e você para cada dia melhorar, para não fazer injustiça, né? Com o órfão, com a viúva. E assim, fazer a vontade dele, obedecer a palavra dele. Se eu e você fizer isso, a gente tem uma promessa de, aleluia, habitar na terra. Aleluia, ser alimentado. E qual é a terra que eu quero te dizer? A terra celestial, a Canaã celestial. Eu e você, louvado seja o nome do Senhor, teremos direito, aleluia. Mas eu e você, aleluia, a gente tem que fazer o que agrada a Deus, né? Em primeiro lugar. E não se fiar em palavras, né? Sabe por quê? A maior revelação, ó, tá aqui, ó. É a maior revelação, aleluia, para mim e para você, aleluia. Porque louvado seja o nome do Senhor, muitas das vezes você está passando por algum
processo, alguma coisa, e alguém chega e diz, porque Deus está dizendo isso, porque Deus está dizendo aquilo, né? Aí outra pessoa vem, porque Deus está dizendo isso e isso, totalmente diferente do que a primeira pessoa falou, e Deus, ele não é Deus de confusão. Aí se você, aleluia, quer saber o que Deus falou mesmo, peça a prova de Deus, faça a prova, como Gideão fez. Gideão fez prova com o Senhor, Gideão fez prova com Deus. Gideão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi dito a Gideão que ele iria libertar o povo de Israel da mão dos midianitas. Aleluia. Só que, assim, ele não se sentia capaz, né? Mas ele fez uma prova com Deus. Aleluia. Ele disse, Senhor, se tu tá comigo mesmo e eu vou vencer essa guerra, quer dizer que é o Senhor que vai vencer, mas vai libertar Israel das mãos dos midianitas através de mim, né? Faz o que eu tô te pedindo, aleluia. Que no orvalho, que o orvalho caia no novelo de lã, no novelo, e toda a terra ao redor esteja seca. E à noite aconteceu isso, quando foi de manhã, né? Ele pegou e espremeu uma taça de água. Encheu uma taça de água do novelo e a terra estava seca. Aí ele disse, Senhor, não se acenda a tua ira, né? Que eu estava meditando, mas só dessa vez que o velo esteja seco e a parte da terra molhada, tenha sido molhada pelo orvalho, louvado seja o nome do Senhor. E assim aconteceu. Deus, ele não se irrita, não tanto, né? Assim, você pede uma prova, ele dá, aí você quer mais uma confirmação, ele dá, mas aí você confirma, então você está duvidando do que Deus falou, né? Aleluia. Mas faça como Gideão fez uma prova com Deus, e Deus mostrou que era com ele, né? Aleluia. E ele ainda estava temendo, e Deus mandou ele ir até o arraial dos midianitas, aleluia, e lá ele escutou o sonho, né? Aleluia, e interpretação. Então, querido, querida, aleluia, que eu e você, nesta manhã, domingo, possa melhorar os nossos caminhos, que eu e você possa cada dia mais melhorar, aleluia, porque eu e você, a gente tem que se santificar cada dia mais, para que eu e você possamos ver ao Senhor face a face. Porque a palavra de Deus vai dizer em Hebreus que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, quer dizer, todo dia é um processo, todo dia a gente tem que melhorar. Amém? Então, faça a prova com Deus. Se você tiver meio incerto, quando Deus falar alguma coisa através de um profeta, porque Deus usa, faça a prova. Em nome de Jesus. Porque a palavra diz, não vos fieis em palavras falsas, mas faça a prova. E se Deus provar, tenha certeza que foi Ele que falou. Porque se Ele falou, vai acontecer. E outra, para ter certeza que Ele falou, tem que estar embasado nisso aqui, ó. Tem que estar embasado na palavra de Deus. Se tiver fora dela, descarta, porque não foi Deus que falou, e sim um homem. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Um cheiro da missionária Bárbara, beleza? E curte, comenta, compartilha, se inscreve. Viu? Fui!